Nós vamos continuar falando então sobre a variante Ômicron, mas o papo agora é com a microbiologista Natália Pasternak, que faz a gentileza de voltar aqui. Nossa, com gatinhos, é isso? Adorei a imagem. E ainda com dengo do gatinho, só você para me fazer sorrir. Boa noite, minha querida, bem-vinda. Ele é ciumento, ele ou ela? É ela, Mona. Ciumentérrima. Ela tá ficando muito aparecida nessa pandemia, viu? Muito bom. Mas é linda, hein? Maravilhosa. Natália, boa noite, minha querida, muito bem-vinda. Nós estamos impactados. Vou tirar o nós, vou colocar em primeira pessoa. Eu estou impactada com essa história da morte no Reino Unido. Eu não tenho condições de passar por todo aquele perrengue que a gente passou nesses últimos 10 anos. Tudo muito difícil se a gente olhar para a nossa memória recente. Então, por favor, quero começar por aí conversando com você. O que está acontecendo exatamente? A ciência já sabe qual é o caminho que nós vamos trilhar no futuro próximo, daqui a 2, 3 semanas ou ainda não? Mona, lembra que a gente conversou aqui na semana passada sobre a Ômicron? Eu falei que a gente tinha algumas questões para serem respondidas. A primeira é se ela realmente era mais transmissível do que a Delta e poderia ganhar essa competição. Então, essa primeira resposta já tem um indicativo de que parece que sim, ela é capaz de ganhar uma competição com a Delta. A segunda pergunta que a gente colocou era, será que ela é responsável por doença mais grave, menos grave ou tanto faz? Essa pergunta a gente ainda não tem resposta. Tudo indica que meio que tanto faz. Ela não parece causar doença mais grave, porém também não parece causar doença menos grave, como foi aventado lá no começo, muito mais por um artefato estatístico, como o Lorival explicou, de que ainda não se tinham reportado casos graves da Ômicron, do que pela capacidade dela como vírus, como cepa do vírus, de realmente ser mais leve, mais branda. E daí a última pergunta que a gente ficou seria, as vacinas que a gente tem são capazes de prevenir contra a Ômicron ou vai precisar de booster ou vai precisar redesenhar? Ao que tudo indica, a gente vai precisar de booster. Talvez a gente não precise redesenhar, mas a gente vai precisar de uma terceira dose, porque existe aí uma perda na capacidade de neutralização de anticorpos gerados por infecção prévia ou por vacinas. Mas, respondendo à sua angústia pessoal, nós não estamos de volta à estaca zero. Nós não estamos desprotegidos contra a Ômicron, nós estamos menos protegidos. E por estar menos protegidos, a gente vai precisar de campanhas melhores, mais abrangentes e de terceira dose de vacina para realmente conseguir proteger a população. E daí a gente volta para aquela questão que também já foi colocada tantas vezes aqui pelo Lorival. E os países pobres? Enquanto a gente fala de terceira dose nos países ricos, como ficam os países pobres que estão aí tentando arranjar a primeira e segunda dose? Sim, falou nele, então coloco ele agora na conversa. Lorival, chega também, querido, por favor. Natália, uma outra coisa que a gente não sabe é se não houve já outras mortes e outros casos graves pela Ômicron, pela falta de sequenciamento de genoma, né, em muitos países, até mesmo pela falta de testes, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, inclusive sobre o Brasil. Para você sequenciar um genoma, você primeiro tem que saber que a pessoa testou positivo e nosso país testa bem pouco. Com certeza, Lorival, e acho que isso a Inglaterra agora chega com bastante possibilidade de dar respostas mais reais, porque a Inglaterra é um país que sequencia muito, que tem grande capacidade de vigilância genômica. Então agora, com a Ômicron, infelizmente aí tomando conta da Inglaterra, pelo menos a gente tem a possibilidade de ter um acompanhamento e saber realmente quantos casos estão hospitalizados, óbitos, o quanto ela consegue se espalhar, porque esses dados não são, como você bem apontou, até a Ômicron aparecer, a gente não sabe se a pessoa morreu de delta, de alfa, de gama, de Ômicron, ninguém fica sequenciando isso o tempo todo. E no Brasil,
a gente realmente tem um problema sério de falta de vigilância genômica, não por falta de qualidade, como a gente já falou aqui várias vezes, a gente tem capacidade para fazer, mas a gente não tem quantidade para fazer. Então, a gente não tem espalhados por um país do tamanho do Brasil diversos centros de vigilância genômica, a gente não tem essa capacidade quantitativa. Então, a gente sequencia muito pouco, apesar de que quando a gente faz, a gente tem muita qualidade ao fazer. E daí a gente fica no escuro, né, Lorival? Mesmo os nossos números, a gente sabe que os números mais confiáveis da pandemia no Brasil são hospitalização e óbito, porque são mais fáceis de quantificar. O número de casos mesmo, a gente sabe que ele é subnotificado, sempre foi, desde o começo da pandemia. Sem dúvida. Yuri Pita, chega também no papo, muitas dúvidas para a gente tirar com ela, que tem essa gata ciumenta e exibida, Natália, mas é linda. Diga, Yuri. Obrigado, Mona. Boa noite, Natália. Bem bonita a gata preta aí, gostei também. Deixa eu perguntar uma coisa, Natália. Você falou dessa questão que o Lorival sempre aponta, dessa desigualdade entre países ricos e países pobres. O Brasil atingiu um índice de vacinação bem significativo, bem importante, bom para nós, mas também temos as nossas desigualdades internas. Que risco que isso apresenta para nós, seja com esta variante Ômicron, seja com ainda a variante Delta? O que as nossas desigualdades internas podem apresentar de risco para a nossa condução da pandemia? Yuri, é a mesma desigualdade que tem no mundo. Então, a gente fica no Brasil com um recorte de uma desigualdade que é meio que um reflexo da desigualdade global. Então, a gente tem alguns estados que ainda não conseguiram vacinar de uma maneira tão abrangente como, por exemplo, o estado de São Paulo. Esses estados, eles podem sofrer muito mais com uma variante como a Ômicron, que é uma variante que, inclusive, tem escape de vacina. Então, ela vai conseguir infectar pessoas que estão protegidas só com uma dose ou com 2 doses e que ainda não conseguiram tomar dose de reforço. Isso vai fazer a doença circular mais. Aí, quando você tem uma parcela da população que ainda não está vacinada, como que essa variante vai se comportar numa população não vacinada, que não tem nenhum tipo de proteção prévia? De repente, a gente vai ver subir hospitalizações. Não dá para saber ainda, mas é um risco que a gente corre. E esse é o risco da desigualdade vacinal, de você ter aí uma cepa que tem escape de vacinas, volta a circular numa população que não está protegida. Com certeza, as respostas que a gente vai ter, o cenário que a gente vai ter num estado como São Paulo vai ser muito diferente de um estado como Roraima. Então, e isso é um reflexo da desigualdade global também, que a gente tem com países pobres na África, na América Central, que ainda não conseguiram vacinar. Sim. Renata, por favor. Natália, boa noite. Eu vou fazer uma pergunta, digamos, do dia a dia, bem prática, porque a gente está falando num cenário de ainda de dúvidas, né, em relação aos efeitos da Ômicron. Tratamos até da última vez que você estava aqui no Expresso sobre festas de final de ano, eventualmente carnaval, mas eu queria trazer, pensando que o Natal está chegando, para o nosso dia a dia dentro de casa. Tem um monte de gente programando Natal em família. O que pode e não pode ser feito? A gente tem, por exemplo, os avós já com uma segunda dose e terceira dose. Nesse caso, dá para fazer reunião de família? Se tiver todo mundo vacinado, dá para abraçar? É para ficar de distanciamento e de máscara? Como é que a gente faz um Natal em casa? Renata, a gente está numa posição esse ano muito, muito melhor em comparação ao que a gente estava no ano passado, que nem tinha vacina. Então já dá para fazer uma reunião de família. Mas lembrando, né, o bom senso de sempre. Então dá para fazer, dá. Os avós estão vacinados, de preferência com terceira dose, tá todo mundo vacinado. Vamos fazer, mas não vamos fazer aquela super festa com aglomeração trazendo a família inteira. Vamos fazer
festas menores, só com a família mais local, aproveitar que já dá para reunir, mas não precisa exagerar no negócio, né? Então, dá para fazer, dá para tirar máscara, para comer todo mundo junto, porque tá todo mundo vacinado, mas vamos priorizar aqueles locais mais abertos, mais arejados. No Brasil é calor, tá? Dá para deixar todas as janelas abertas. Quem tiver condição de fazer uma mesa ao ar livre, muito melhor, vão ficar muito mais seguros. Então, lembrar dessas recomendações que são as mesmas que a gente sempre deu, né? Priorizar todo mundo vacinado, priorizar os locais abertos, bem ventilados e lembrar de não exagerar. Vamos aproveitar e colher os frutos dessa vacinação tão bonita que a gente fez no Brasil, que permite hoje que a gente se reúna com as nossas famílias, mas fazer festa grande, aglomeração de pessoas, boate, clube, isso ainda não está na hora, ainda mais com uma variante mais transmissível e que a gente ainda sabe tão pouco sobre ela circulando por aí. Sem dúvida. A meia pergunta, Renata, fiquei pensando exatamente na circunstância de todos nós, né? Porque todos nós estamos nessa ansiedade do bem, de poder reunir mais uma vez a família, mesmo que seja em pequenos núcleos, né? Uma divisão quando a família é muito grande como a minha. Mas, enfim, e pelo bom senso, né? Pela sensatez. Ô, Natália, também li muito nos últimos dias, mas, da nossa conversa da semana passada, parece que nós estamos num ambiente diferente nessa de agora, né? Pelas novidades que surgiram e é exatamente isso, né? O passar do tempo tem outra cadência quando a gente fala de uma novidade, né? Para a ciência. Mas sobre os sintomas, Natália, muita gente estou lendo e ouvindo dizendo, não, sobre a Ômicron, o sintoma é diferente. Ninguém perde o olfato, tem que pensar nas outras coisas. A febre não é tão alta. Já se sabe algo que dê para a gente bater o martelo ou ainda não? Estamos descobrindo. Não dá para saber, Mona. Tem que pensar que todos esses sintomas, eles estão aparecendo numa população que é muito diferente daquela população que foi atingida pelas cepas anteriores. Sim. Porque agora a gente tem populações vacinadas, populações que já têm uma imunidade prévia, porque já tiveram contato com o vírus, então elas vão reagir diferente. E mesmo aquele artefato do sintoma mais leve, foi muito por causa disso também, porque era uma população de pessoas onde a Ômicron foi identificada pela primeira vez, onde tinha gente vacinada, tinha gente que já tinha tido Covid por infecção prévia. Então, as pessoas vão reagir de uma forma diferente. Tem menos gente perdendo o olfato. Por que será? Bom, talvez porque ela já tem uma imunidade prévia, então estão tendo uma infecção mais leve mesmo. Mas isso não diz pra gente como que essa cepa vai se comportar numa população não vacinada, numa população mais idosa. Então, a gente tem que realmente esperar para ver. Eu acho que a Inglaterra vai trazer respostas interessantes nesse sentido, como eu falei, porque eles sequenciam muito e daí a gente vai poder saber exatamente onde a Ômicron está. A gente vai ter essas informações para breve, né? Porque a urgência é deles e é do mundo inteiro, né? É isso. Com certeza. Sim, Natália, tenho mais uma dúvida com você. A gente está trazendo aí o Breaking News, a notícia, né, que surgiu, então, surpreendentemente, desde as 6 e pouco da tarde. A Anvisa já determinou, então, a cobrança do passaporte da vacina para os viajantes que vêm de fora, nos aeroportos, nas nossas fronteiras. Isso é mais do que necessário, né? Nossa, demorou, né, Mona? E que bom que foi cobrado e que veio o passaporte da vacina. Como a gente também já conversou aqui, a gente tem diversos filtros que a gente pode institucionalizar para diminuir a probabilidade do contágio e manter a população mais segura. A vacina é um desses filtros e o melhor desses filtros, porque as pessoas vacinadas, elas transmitem menos e transmitem por menos tempo. E, claro, elas estão mais protegidas. Caso elas peguem a doença, a probabilidade delas desenvolverem doença grave é muito menor. Então, a pessoa vacinada, ela está protegida e ela protege melhor a comunidade porque ela transmite menos e por menos tempo. Então, a vacina é um ótimo filtro. Os outros
filtros seriam a testagem e a quarentena. E esses a gente faz também de acordo com a necessidade. Vários países têm também, né, a exigência do teste negativo para viajar, exigência de quarentena. Então, são filtros que cada um vai ter um papel para diminuir a probabilidade do contágio. E o passaporte de vacina é certamente o mais importante desses filtros. Então, que bom que finalmente ele foi instituído. Natália, vou repassar para você uma pergunta que um monte de amigo, amiga, parente me mandou desde que a notícia da Anvisa surgiu na nota, né, da agência. Se puder, não viaja para o exterior, não entra em avião? É isso? O que é melhor nesse momento? Pergunta dura essa, né, que me fizeram. Estou passando a bomba para você. O que você faria? Olha, pergunta dura mesmo, Mona, porque as pessoas têm motivações diferentes para viajar. Acho que, infelizmente, nesse momento de incerteza, com uma variante nova circulando, o bom senso seria só viagem realmente se for muito necessário. Seria interessante rever aquelas viagens que são só para lazer, porque só para lazer, num momento onde a gente tem tanta incerteza sobre essa nova variante, como que ela vai se comportar, principalmente que a gente sabe que ela escapa de vacinas, a gente tem que realmente apelar para o bom senso. E eu sei que é difícil, porque as pessoas querem viajar de novo, mas a gente vai ter que ter paciência com essa pandemia, porque ela ainda não acabou, não. Sem dúvida. Qual que é o nome da gata, Natália? A gata chama Rey, é uma homenagem ao Star Wars, que aqui em casa a família é toda fã de Star Wars, então a gente tem a Leia e tem a Rey, mas a única a aparecer é a Rey mesmo, que a Leia é tímida. Ai, muito bom. E você tem ares de Princesa Leia. Pronto, eu falei. Muito obrigada pela conversa, é sempre ótimo. Aprendo um monte com você. Nunca me tire do radar. A gente aqui do Expresso, da CNN, a gente adora e aprende demais conversando com você. Obrigada, querida. Eu que agradeço, Mona, sempre um prazer. Boa noite. Boa noite.